Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje recebendo em nosso estúdio o vereador Ítalo de Magelinha, vereador eleito em 2024, juntamente pelo PSB, partido do atual prefeito Juliano Duarte. Seja bem-vindo aqui à Entrevista Primaz, Ítalo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer, meu amigo. Conte conosco. Exato. Bom, a começar do princípio, que é o problema nosso aqui, né? Quem é o cidadão Ítalo Henrique Oliveira? Qual foi a sua trajetória de vida até entrar para a política com o nome Ítalo de Magelinha? Luiz, o Ítalo é um marianense, gaveteiro, nascido e criado. Então, sou filho do Magelinha e da Terezinha, irmão da Francine e da doutora Francine, casado com a Nara. Sou um cidadão marianense que ama a minha cidade, né? Estou aqui há quase 39 anos, né? Morei 4 anos fora daqui estudando em São João del Rei, mas depois retornei para a nossa cidade. Sou professor de educação física por formação, né? Licenciado e bacharel, atuei em diversas áreas da educação física, dei treinamentos de handebol na Associação Marianense de Handebol, também competi, né, como atleta de handebol. E também agora formei, né? Estou terminando o curso de Direito, né? Sabor advogado, ainda não tenho OAB não, mas estou terminando agora a formação, finalizei as matérias, estamos concluindo o curso. E trabalhei com a minha irmã no escritório de advocacia também nos últimos 5 anos aí da minha vida. E como é que foi que surgiu esse seu envolvimento com o esporte? Vamos começar assim, a vocação, como é que você descobriu sua vocação para a área de educação física inicialmente? O seu envolvimento com o esporte, e detalhe um pouquinho até onde você foi como atleta, inclusive. Tá. Então, eu, né, desde criança jogo futebol, joguei no Olympique, joguei no Guarani, aqui em Maria, jogava futebol. Na minha idade, na minha época, né, início dos anos 90, esporte era, principalmente para meninos, era reduzido praticamente só ao futebol, né, o que a gente tinha contato aqui, principalmente no interior. Então, comecei ali, sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de futebol, né, sempre estive envolvido. E aos 14 para 15 anos eu fui convidado a jogar os jogos escolares e joguei handebol. E fui muito bem, né? Nessa época na escola, em qual escola? No Colégio Providência, foi meu primeiro jogos escolares. Jogos escolares infantis, da polícia, a Polícia Militar que promovia esses jogos. No início, final da década de 90. Eu tenho uma medalha até hoje. Eu levei até ano passado uma homenagem da Câmara lá no homenagem da polícia. Eu levei a medalha. Falou, vocês me incentivaram também. E depois comecei a treinar na antiga Lema, né? Que era o time da seleção de handebol da cidade. E gostei muito, porque o handebol tem muito gol, né? Então, assim, criança toda hora fazia gol. Falava, futebol, eu não era dos melhores. Então, raramente fazia um gol. De você, né? Raramente fazia um gol. Aí no handebol toda hora tinha gol. Falou, esse negócio que é bom. E comecei a treinar e comecei a me destacar, né? Fui evoluindo. Aí a Associação Marianense de Handebol foi fundada, eu sou um dos fundadores da associação. Nós começamos a competir, fomos campeões mineiros juniores em 2007, e segui minha trajetória no esporte. Então disputei Liga Nacional para a equipe de Uberaba, que é o principal campeonato de handebol do país, é como se fosse o Brasileirão do futebol, é a Liga Nacional no handebol. Eu disputei 2 edições, 2017 e 2018. E agora, na hora que eu achei que eu já estava caminhando para a aposentadoria, em 2023, a gente tem uma equipe aqui em Minas Gerais, Minas Master, né, que é o Handball Master para atletas acima de 35 anos, e a gente foi jogar um campeonato brasileiro em São Paulo e nós somos vice-campeões brasileiros, um resultado muito expressivo, que Minas Gerais nunca tinha conseguido chegar, e desse resultado veio uma convocação para a Seleção Brasileira Master. E aí foi muito legal, porque assim, uma experiência ímpar, né? Que eu nunca, nem nos meus melhores e maiores sonhos eu imaginaria chegar a representar o meu país. E fui campeão da Copa América Master em Porto Rico, em 2024. É uma coincidência que a Copa América, o início da Copa América coincidiu com o início da campanha para vereador. Então eu comecei a minha campanha em Porto Rico. Eu estava lá, fiz uma live de lançamento da campanha. E em 2025 também eu fui convocado novamente, dessa vez a gente foi vice-campeão, né, no Paraguai, em Assunção. Estamos aguardando aí, quem sabe 2026 vem outra convocação, nós vamos estar preparados aí. Mas acho que hoje assim, é um orgulho muito grande.
Aqui em Minas Gerais, na categoria 35, eu sou o único atleta de Minas Gerais campeão nessa categoria da Copa América. Então, assim, como eu disse, tem os meus maiores e melhores sonhos. Acho que eu imaginava chegar tão longe, né, graças a Deus. Não vivo de handball, mas consegui alcançar objetivos que eu nem imaginava. Então, sou muito grato a toda a minha trajetória esportiva. Mas esse não vivo de handball foi porque você optou pela carreira de formação acadêmica? Surgiram oportunidades de você se profissionalizar? Tá? Handball não é uma coisa assim profissional no Brasil, né? Nós temos pouquíssimos, assim, um percentual ínfimo de atletas que vivem do handball. Hoje as coisas estão melhorando, né? Com as leis de incentivo, as estruturas estão melhorando, mas ainda não é a realidade da esmagadora maioria dos atletas. Então, assim, eu tive 2 momentos na minha vida. Um primeiro momento foi quando eu fui convidado para ir para a cidade de Betim. Betim tinha um projeto muito forte, eu tinha 18 anos. Fui convidado a participar do Campeonato Brasileiro e mudar para Betim, que seria assim, o final da trajetória da categoria de base para tornar profissional. Mas eu passei no vestibular na mesma época. Então, assim, em fevereiro começaria a temporada em Betim, em janeiro eu fui aprovado na UFCJ. E aí meu pai fez essa pergunta para mim: meu filho, você vai viver de handball? Se não for viver de handball, tem que estudar. Né? E naquela época, passar na Universidade Federal era assim, né? Era vestibular. Mas é 2005, né, mais ou menos, né? 2006, que eu sou da UFCJ. Então vestibular em 2005, Isso. Né? Final de 2005. Eu fiz um dos primeiros Enems, né? Eu acho que foi um dos primeiros. Sei que era um dia só e tal. Essa nota do Enem, inclusive, me ajudou a acessar a Universidade Federal. E a minha decisão foi ir para a universidade. Né? Na época, a perspectiva, como eu disse, se hoje ainda é baixa, na época era muito pior. Então, não tinha muito essa perspectiva de viver de handball. Então, eu optei por estudar. Né? Tinha conseguido passar numa federal, no curso de educação física, que era uma coisa que eu sempre sonhei, né? Que eu me envolvi muito com o handball. Tenho amigos, né, na educação física, o Calmel, que foi um dos grandes incentivadores, meu grande amigo, que já estudava em São João del Rei, e acabei trilhando esse caminho da educação física e fui para lá. E mais velho, né, quando eu estava com 32 para 33 anos, surgiu uma outra oportunidade, que era estar indo para Uberaba. Né? E na temporada seguinte teria um projeto profissional em Uberaba. A Unimed era a patrocinadora da equipe, um patrocinador forte, mas é aquela história. Já estava formado, tinha um bom emprego, né? Na época eu era gerente da Academia Ative, tinha uma vida estabilizada aqui. E aí, assim, você sair da sua cidade para mudar para uma outra cidade, era 600 quilômetros de distância, para viver um sonho com 32 para 33 anos, né? Já está na hora quase de parar. Então, na época... E aí, assim, são coisas que, assim, a gente... É Deus, sabe? Eu acredito muito em Deus, acho que é isso. Porque no ano seguinte a Unimed cortou o patrocínio. Mudou a diretoria, então eu teria largado toda a minha vida e teria batido com a cara na porta. Então, foram os 2 momentos. Mas, dentro disso, com a profissão de professor, estar sempre envolvido no handball, eu sempre continuei jogando, mas nunca vivendo de handball. Passando agora já para a questão política, como é que foi que esse interesse despertou? Fala um pouquinho da questão do seu pai, que já foi vereador, chegou a ser efetivo, depois de uma determinada época foi suplente e tal. Como é que foi isso para você? Como é que você descobriu isso? E a partir de que momento você falou assim, não, eu acho que eu vou seguir esse caminho? Luiz, eu odiava política, eu não gostava de política. Tinha 17 anos, se eu não me engano, quando meu pai foi eleito, né? 2004, foi a primeira vez que ele se candidatou e foi eleito. E acho que muita gente não acreditava que ele teria chance de ser eleito. E ele foi lá e, graças a Deus, com muito trabalho, se esforçou muito, minha mãe, todo mundo, família toda, os amigos, e conseguiu. E aí ele fez aquele mandato, né? E aí em 2008 teve aquela que tinha uma lei que era a lei da fidelidade partidária. E ele tinha um alinhamento com o prefeito da época e ele não quis trocar de partido por ter esse alinhamento com o prefeito. E aí o partido dele se posicionou ao contrário daquele prefeito e o impediu de ser candidato. Então, assim, eu acho que é uma coisa, se não for inédita, é rara. Que é um vereador em exercício não ser candidato à reeleição. E ele tinha um ótimo trabalho, então eu tinha muita convicção na época que ele teria muita chance de ser eleito novamente. Mas, né, por coisas não da política, coisas da politicagem, ele foi impedido de ser candidato.
E foi um momento muito difícil da vida dele, da nossa família também, muita tristeza, porque você vê, né, um sonho jogado no lixo, né, e uma pessoa que está atuando ali. Qual era a profissão do seu pai? Meu pai era mecânico industrial. Trabalhou na Vale, Samitre, quase aposentou na Vale, sempre foi mecânico industrial. E entrou na política por ser um cara que pensava sempre no coletivo ali, os amigos dele sempre falavam, Angelinho, sempre na empresa que você está dando uma ideia, buscando uma melhoria para ele era do sindicato também, então ele entrou na política por isso. E após esse episódio, ele foi candidato em outras eleições, nas eleições seguintes, mas sempre como primeiro suplente. Infelizmente, nunca conseguiu ser eleito para ser efetivo vereador novamente. Depois, em 2 momentos, ele assumiu, né, interinamente, mas em 2020 foi a última. Foi naquela época de 2011, 12, aquela época do... Não, foi quando o atual prefeito Juliano se tornou secretário de saúde. Ah, sim. Aí o mandato do irmão. Do irmão. Isso. E aí ele teve esse período, depois o Juliano retornou à Câmara e aí ele novamente saiu. Em 2020, e aí entrando já respondendo agora efetivamente a sua pergunta, eu falo que assim, foi assim, mais uma vez, né, acreditar em Deus, assim, que parece que foi uma coisa calculada por ele, né, por nós jamais sonhada. Mas eu coordenei a campanha do meu pai em 2020, eu tive muito à frente, foi uma das campanhas que eu mais estive presente, mais me envolvi, porque na época foi pandemia, né, e eu, como professor, eu estava parado, porque como que dá aula de natação na pandemia, à distância? Não. Então, online, a aula de natação online. Afogou a criança, oh meu Deus do céu, liga pra mãe, não tem jeito. Mas enfim, então eu estava parado, comecei a trabalhar no escritório com a minha irmã, mas foi uma época que, até pela questão da disponibilidade de tempo mesmo, eu me envolvi muito na campanha, fiz a coordenação da campanha toda, e foi uma campanha exitosa, né? 956 votos, não dá para falar que não foi. Mas, infelizmente, por uma questão de partidária, né, do partido dele, tem outros 2 candidatos com mais votos, ele não foi eleito novamente. Em qual partido que ele estava? Estava no PSB. Eu fui eleito com o mesmo número que ele, curiosamente. O número de urna, né? De urna. Sim. E aí... na época, então, foi Ronaldo Bento e Fernando Sampaio. Tiveram... os dois sempre tiveram uma votação muito expressiva, né? E foram, acho que, se eu não me engano, o 2º e 3º mais votados do pleito. E aí meu pai, acho que foi o 7º mais votado do pleito, mas infelizmente não conseguiu. Mas, enfim. E, infelizmente, meu pai veio a falecer em 2021. Né? E aí começaram as pessoas. Você tem que dar continuidade ao legado do seu pai, você tem continuidade ao legado do seu pai. Muita gente falando sobre isso. E eu lembro que em 2020, quando ele perdeu a eleição, eu fiz uma promessa a ele. Eu falei assim, eu vou te colocar lá na Câmara. Espera. Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, eu ainda vou te colocar lá na Câmara. Mas na época você pensava em colocá-lo efetivamente, fisicamente, exatamente, não como representante. Né? Exatamente. Você não contava, obviamente, você não contava com o passamento dele. Né? Infelizmente. Mas assim, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Falei assim, cara... Eu vendo a situação política da cidade, entendendo que eu poderia fazer uma boa representação, sabe? Entendendo que tinha muitas coisas ali que a gente poderia mudar, que poderia ser melhor. E graças a Deus, aí os amigos todos, né, apoiando e tudo, e a gente foi elaborando esse envolvimento com o esporte. Eu fui presidente do Conselho Esportivo, hoje eu estou como vice-presidente da Federação Mineira de Handball. Então, nessa parte da política esportiva, vamos dizer assim, eu sempre estive muito envolvido. E aí... 2021 aconteceu isso, 2022, 2023 o pessoal começou a falar, opa, e aí eu comecei a pensar no assunto com uma seriedade maior, a me planejar, a pensar como que seria. Dentro disso, o atual prefeito Juliano, na época vereador, me convidou para a gente conversar, falou que teria interesse em eu ser candidato, que acreditava que eu tinha um potencial muito bom, não sei o quê, e a gente bateu um papo. Na época ele mudou de partido e estava organizando a casa, exatamente, assim, né? Exatamente. Criando a equipe, a entourage lá, que fosse circular com a candidatura dele, né? A base obviamente que todo prefeito ele precisa de uma base sólida de vereadores, de candidato a vereadores. E a gente conversando, e alinhamos, e eu falei, não, vamos sentar, vamos bater um papo. A gente sentou, conversou, e chegamos, né, nessa situação. Ele, não, obviamente, seria candidato a prefeito, e aí eu lembro que o último pedido que eu fiz aí, eu falei, Juliano, eu queria, assim, conversar dentro do partido, com todas as pessoas que compõem. Se eu vier para ser candidato no PSB, eu queria usar o número que meu pai usou, o mesmo número, 40555. Não é campanha antecipada, não, gente, tá longe. Mas nem sei se vai ser o meu número, né? Tanta coisa acontece, mas enfim...
eu falei assim, Juliano, eu queria muito usar o número do meu pai, porque eu acho que seria uma forma de homenageá-lo e usar o nome dele também, que é o Magelinha, né? Por isso o Ítalo de Magelinha. Então, todo mundo Magelinha, não é sobrenome, não. O aposto não era comum até não, era isso. Você era com o Ítalo. Então do handball, então do esporte, então da Ative, era então. Meus amigos, a grande maioria, me chamam de então. Eu não sei porquê, né? Talvez a gente consiga descobrir. Um dia a gente vai descobrir. Mas aí eu fiz, e aí eu decidi fazer essa homenagem, de ser o Ítalo de Magelinha e de tentar ser eleito com o número que ele utilizava. E graças a Deus deu certo. Inclusive, assim, você curiosamente, ou coincidentemente, você teve até um pouquinho mais de voto do que o seu pai na primeira eleição dele, foram 1997, me parece, alguma coisa. Na minha primeira? Eu tive 1997. 1997, e foi o primeiro do PSB. Né? Não, você fala em número de votos? Em número de votos? Não teve o Ediraldo e o Valmir. Teve Valmir e Ediraldo, tem razão. Mas assim... Uma votação expressiva. Uma votação expressiva, inclusive você chegou a ter mais votos do que pelo menos um vereador reeleito. Né? Sim. E foi uma eleição que houve uma renovação muito grande. 2 ou 3, tá? Houve uma renovação bastante... 6 novos vereadores. 6 novos vereadores, né? Então, assim, uma coisa assim, até pelo fato do Juliano, da Sônia, os dois, né, estavam na Câmara, depois outros que não conseguiram, né, a reeleição, e outros que não, eventualmente, nem tenham sido. Mas como é que foi para você essa passagem entre o cara que acompanhava, ou que acompanhou em determinada época, os trabalhos do pai na Câmara, ou depois os trabalhos dos demais vereadores, com algum tipo de envolvimento, para o sentimento, comparando isso com o sentimento em que, bom, agora eu estou sentado aqui, sou um vereador, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Como é que foi esse choque? Você se decepcionou de não poder fazer alguma coisa? Se surpreendeu que tem alguma coisa que você poderia fazer que você não lembrava, não sabia? Como é que foi exatamente? Na 1º de janeiro de 2025, né, como é que foi esse negócio? Sentar lá, tomar posse e tal? Primeira reunião lá em fevereiro, como é que foi isso? Então tem um meme no YouTube que fala, né? No meme na internet fala, no YouTube era facinho, né? No YouTube eu vi o cara fazendo, parecia consertar uma geladeira. Na hora no YouTube é facinho, vai consertar pra mim. Então acho que é mais ou menos isso, assim. É só quem tá lá que sabe o tamanho da responsabilidade, o nível de cobranças, né? Muitas cobranças, eu acredito, Luiz, que acontecem que são naturais, né? Que a população cobra, mas muitas coisas que nem é papel do vereador tá desempenhando. O curso de Direito me deu uma base muito boa, porque dentro do curso você aprende, né, sobre os princípios constitucionais, sobre a questão da limitação dos 3 poderes, a harmonia entre eles, os mecanismos de freios e contrapesos, enfim, você aprende bastante sobre a teoria. Mas a prática, ela é mais complicada. Né? Primeiro porque Mariana, eu sempre falo que Mariana, sem querer acusar nem apontar dedo para A ou B, mas Mariana passou por uma situação inédita. Não sei se você sabe, Mariana é a cidade do Brasil que mais teve prefeitos nesse século. Então, essa instabilidade política, ela compromete muito a cidade. E não é falar de quem passou lá, não, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que quem passou tentou fazer o seu melhor. Mas o problema é que você não tem, às vezes, nem tempo para se programar. A gente teve mandato aqui em Mariana com 7, 8 prefeitos. Dentro de um mesmo mandato, entra, sai, troca, volta. Como que esse cara vai fazer um PPA, como que esse cara vai fazer uma LOA para trabalhar e troca, o outro cara vai trabalhar com o orçamento que foi feito pela outra equipe? Então, isso, enfim, toda essa confusão política, isso prejudicou muito a nossa cidade. A gente, na minha opinião, a gente deixou de avançar muito por não ter uma sequência. E aquela história, se você hoje administra sua agência, se trocar o dono da agência a cada 6 meses, meu amigo, dificilmente ela vai dar certo. Porque cada um tem uma forma de pensar e de agir e de enxergar as coisas. E é isso, e é assim, ponto. Então eu acredito que Mariana tem muitos desafios por isso e torço para que, se Deus quiser agora, nós teremos, né, estabilidade por muito tempo, né, que a gente nunca mais passe esse entra e sai de prefeito, que é péssimo para a cidade. Mas confesso para você, na hora que a gente chega lá, me surpreendi positivamente, tá, com muitos amigos vereadores. Tá, muitas vezes as pessoas olham de fora, o vereador não faz nada, não sei o quê. Só que o vereador não faz nada, às vezes está muito ligado a funções do executivo. Né? O vereador não faz nada para o bairro, a rua está com buraco, o lote não capilhou, a lâmpada está queimada.
A quadra aqui está descoberta. Muitas das vezes isso é função do executivo. Não é do vereador. O vereador pode indicar, pode cobrar? Pode. Mas ele não é gerente de prefeitura. Né? Às vezes o pessoal acha que o vereador é gerente de prefeitura. Igual você vai numa loja. O cara lá, aconteceu uma coisa errada, chama o gerente chega lá. Aí vai lá o gerente ajuda. O vereador não é gerente. O vereador tem que fiscalizar, tem que legislar, propor leis, propor audiências. Sim, fazer um intercâmbio, não, mas fazer uma ligação ali, um meio de campo entre a população e o executivo, com certeza, sem problema nenhum. Mas não pode ser só isso. Né? A gente não pode achar que o vereador é o gerente, que ele vai sair lá para resolver problema. Manda tampar o buraco da rua, manda soltar tal lugar. Não, isso é função do executivo. A gente indica, nós temos a ferramenta, né, que é a indicação, a gente faz o requerimento para ouvir, a gente propõe leis, mas, por exemplo, os vereadores não podem propor lei que gera impacto financeiro no município. Então, assim, eu quero construir uma escola no bairro. Você pode indicar, eu posso indicar, e se o prefeito tiver orçamento e entender que é uma obra importante, ele vai fazer, mas ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem nada que o obrigue a fazer. Mas, obviamente, que você tem um bom relacionamento. Hoje, graças a Deus, eu tenho um ótimo relacionamento com o prefeito. Então, a gente tem um bom relacionamento, você consegue conversar, mostrar a importância, e eu acho que esse é o caminho. Mas nunca perdendo de vista qual é a principal função do vereador. Quer fiscalizar, quer legislar, quer propor leis, quer votar, quer entender o que está votando, ler o que está votando, né? Entender o que vai fazer ali, porque depois que vota e aprova, meu amigo, aí é mais difícil. Aí você me deu um gancho aqui para direcionar uma ou duas perguntas para um ponto que, para mim, é chave. Você disse, e está correto, eu não posso fazer uma lei que determine que a prefeitura construa uma escola. Né? Eu posso indicar. Mas, e não é privilégio da atual legislatura, eu acompanho a Câmara de Mariana desde 1975. Só. Né? Bom, eu nunca vi, tá? Claro, teve alguns lapsos, mas eu não me lembro de ter visto, num final de ano, um vereador ou um grupo de vereadores chegarem ali na votação, análise da LOA, da lei orçamentária, chegar e falar assim, não, nós propomos que haja um remanejamento de verba para privilegiar uma obra que nós entendemos que é essencial. Vamos supor, por exemplo, uma obra que foi recém-anunciada, que é num distrito, agora eu me lembro, não sei se é em Bandeirantes, negócio de uma escola que estava funcionando na estação ferroviária, é Bandeirantes mesmo, exato, né? Assim, eu nunca vi isso acontecer. Isso é possível, até onde eu saiba. Então, assim, eu já vi muitas vezes uma aprovação da LOA, assim, bom, aprovado, né? Você não acha que falta um pouco mais de determinação ao vereador ou aos vereadores nesse sentido de direcionar? Eu não estou dizendo que não sejam as obras previstas na LOA 2026, por exemplo, não sejam as obras melhores ou mais necessárias, não estou dizendo isso. Mas será que efetivamente todas que estão, nenhuma que ficou de fora é tão importante ou mais importante que alguma que está dentro? Essa, pelo menos pela discussão, né? Aí eu emendo com o lance da emenda impositiva. Eu só vi até agora, desde 2023 ou 22, me parece, quando o ex-vereador Ricardo Miranda propôs a lei da emenda impositiva, eu só vi vereador discutindo votando como usar a sua verba, fazendo suas parcerias para somar mais recursos, por exemplo, para a saúde, para um determinado ente de saúde. Mas, assim, no fundo, na questão de fundo do uso do recurso público de Mariana, o que você acha disso? Você acha que poderia ter um pouquinho mais? Você pensa nisso? O que você pode me dizer? Então, vamos lá. LOA e PPA, né, que são a lei orçamentária anual, né, e o plano plurianual, quase um trava-língua. Enfim, são muito importantes na nossa cidade. Os vereadores, na minha opinião, eles precisam e devem se atentar. Eu posso falar por mim, tá? Eu li a LOA todinha, participei das reuniões do PPA, minha equipe de assessores leu
a gente dividiu, porque é um documento muito extenso, né? Então nós dividimos entre os assessores para que cada um pudesse ler e dar a sua contribuição. Eu acredito que sim, a gente pode sim melhorar esse processo. Eu acho que tudo que está posto pode ser melhorado, deve ser melhorado. Mas também a LOA, na minha opinião, tá? A gente viu muitas coisas importantes. Por quê? Os problemas da cidade, eles não são muito difíceis de serem identificados. Eles são difíceis de ser resolvidos. Porque identificar é muito fácil. O trânsito de Mariana hoje está um caos. Tá. E aí? Que tá um caos, meu amigo. É só você sair aqui 5 horas da tarde. Ninguém mais fala da questão dos saneamentos. É outra coisa que eu quero que você comente mais à frente. Então, assim, eu acredito muito, e aí eu sempre falo o seguinte, ó, eu acho que o prefeito, o executivo, ele tem que ter liberdade para trabalhar. E tem que ser cobrado por isso. Né? Então, assim, hoje o prefeito Juliano, ele tem essa autonomia, tem inclusive uma autonomia de um percentual da LOA de ser remanejado, e ele tem que ser cobrado pelas entregas. Isso aí, não só ele, como qualquer um que sentar naquela cadeira. Né? E hoje, eu particularmente, a minha visão é que tem sido entregue. Só que o problema e eu tenho muito medo às vezes, da questão da politicagem, sabe? Tipo assim, da pessoa às vezes não querer o bem da cidade. Ela querer às vezes se autopromover, ou às vezes querer direcionar só para um local aquele recurso, porque é de interesse dela que seja direcionado. E o gestor, ele não pode pensar na individualidade, ele tem que pensar no coletivo, tem que pensar num todo. Né? E acredito que sim, hoje nós temos muitas obras sendo entregues, obras fundamentais para a cidade. Umas aqui até próximas a nós aqui, né, da Moraes, que é um problema, né, que a gente sabe que estava se arrastando e agora acredito que tenha sido resolvido, pelo menos nessa época de chuva agora nós não tivemos problemas, né, e se não tivesse sido resolvido... Madeira, para não acontecer. Mas foi a primeira vez que, pelo menos que eu vi, eu não sou engenheiro, não entendo muito de obra, né, mas foi a primeira vez que eu vi sendo construída uma solução definitiva, sabe? Eu acho que a gente fez muito paliativo nesse caso específico. Mas, enfim, acho que essa é a nossa principal questão. E mais do que isso, fiscalizar e ver se o prefeito realmente está entregando aquilo que ele combinou. E eu tenho visto muitas entregas, né? Então, assim, Juliano, quase toda semana tem uma inauguração, 2 inaugurações, porque as coisas estão acontecendo. Mas também temos que entender que não dá para fazer tudo de uma vez. Né? O orçamento ele é finito. Ele tem muito recurso. Mariana hoje tem muito recurso? Tem, mas tem muito recurso carimbado. O que é o recurso carimbado? É aquele recurso que ele vem com a finalidade específica. Então eu escutei algumas pessoas dizendo, não faz o carnaval e faz aquilo. Gente, cada recurso tem a sua finalidade e todos precisam ser atendidos. É um bolo e que precisa ser bem dividido. Se você der uma fatia grande demais para uma coisa, na hora que você chegar para distribuir para outra vai faltar. Agora, como você disse, a questão das verbas impositivas. Eu, inclusive, vou produzir um material com a minha equipe dando total transparência ao que eu destinei. E aí, assim, volto a dizer, só posso falar por mim, pelo meu mandato, né? Mas acredito também que os colegas tenham feito bom uso, a gente espera que sim. Mas eu vou fazer uma divulgação de todas, e não só mostrando a entidade, mas mostrando para que o dinheiro vai servir naquela entidade. Porque essa é uma coisa que eu fiz uma questão muito grande, de chamar entidade por entidade e entender. Você quer um recurso? Quer. O que você vai fazer com o dinheiro? Qual que é o seu plano de trabalho? Porque acho que essa é a questão mais importante. Porque se você destinou um recurso para a entidade, ela pode apresentar um plano de trabalho dentro da legalidade ali, mas que de repente não coincide com um interesse comum. Isso eu vejo como um grande problema. E essa tranquilidade, graças a Deus, eu tenho. Conversei com todos e acho que essa é a importância de você... O valor que vocês tinham esse ano, foi para esse ano? Se eu não me engano, chegava próximo de R$700 mil, porém metade para a saúde. Da saúde. Então, e aí eu vou te dar um exemplo. Minha verba da saúde, não vou lembrar de todos de cabeça não, mas da saúde. Eu destinei, se eu não me engano, 33 mil para uma casa de apoio que faz tratamento de dependentes químicos, e o restante do valor, 300 e poucos mil, eu destinei para o centro de tratamento SEI, que é o Centro das Especialidades, que é aquela criança ali que vai até Itaberito, que é autista, que vai fazer uma terapia. Em Mariana nós teremos esse centro. E aí, o CER, desculpa, falei errado, SEI não, CER. E aí, nós teremos esse CER em Mariana. Então eu destinei 300 e poucos mil reais para esse fim. Por quê? Eu entendo que hoje, com uma crescente demanda, é um martírio. A criança sair de Mariana 2 vezes por semana, e sair de um distrito, para vir aqui, para ir para Itabirito, para ficar lá 40, 50 minutos, para voltar, sabe? A pessoa perde um dia inteiro, às vezes 1 ou 2 vezes por semana,
para fazer uma terapia de 40 minutos. Então, foi uma questão que eu conversei com a Marilene, com a secretária, falei, Marilene, vai acontecer, vai. Então, eu vou destinar minha verba, porque eu quero que aqui a gente tenha o melhor possível. Então, se está faltando um pouquinho de recurso para dar aquela incrementada, para ser nota 10, eu vou destinar o meu recurso. Então, acho que é isso, é você ter responsabilidade e cobrar. Então, eu vou cobrar dela. Marilene, o nosso CER, o meu recurso está lá. Porque acho que é isso, sabe? É destinar e fiscalizar. Né? Destinou, fiscalizou, você atingiu o objetivo. Atingiu o objetivo, ok. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, ter responsabilidade ao indicar os recursos. Acho que é a grande sacada da emenda impositiva. Você mencionou aí essa questão do relacionamento, né, com o prefeito, é o mesmo partido. Nós temos em Mariana uma situação que não é tão comum, mas que já aconteceu outras vezes em Mariana, é que nós temos hoje 14 vereadores muito bem alinhados. Pelo menos é o que a gente vê nas votações. Né? Embora não todos tenham sido eleitos dentro da coligação ali, de toda aquela base de apoio. Né? Mas, vez ou outra, a gente identifica, para quem acompanha mais de perto, umas cotoveladas, os encontrões, etc. E tal, inclusive internamente. Eu vou te dar um exemplo específico. Tá? Programa Mariana Delas. Tá? O prefeito mandou para a Câmara um projeto em que haveria um corte de benefício em determinadas situações. Né? Esse corte de benefício foi veementemente defendido, não pelo corte, mas em função do contexto, inclusive por você. Sim. Pouco tempo depois, começou uma certa pressão com relação a isso, o prefeito voltou atrás e, felizmente, principalmente felizmente para quem estava no programa, para quem dependia disso, ou seja, o que faltou ali? Faltou o Juliano chegar para vocês e falar assim, não, tem que ser assim, ou ele falou, vou ter que cortar, e vocês foram defender, depois ele virou e falou assim, não dá. Como é que funcionou isso, Vitor? Porque, assim, despertou uma curiosidade, sabe? Porque foi, assim, muito defendido e a anulação da lei foi, assim, pacífica, ninguém lembrou que tinha defendido antes, entendeu? Como é que foi esse processo? Bom, eu acho assim, primeiro que todos nós temos que ter a nossa independência para analisar e votar os projetos. E uma outra situação é que, assim, uma coisa que eu aprendi na Câmara, nada é imutável, nenhuma lei é imutável. Então, a gente teve uma primeira situação... Desculpa a brincadeira, certa da gravidade, porque uma vez alguém quis revogar aí, né? Não, essa não tem jeito, não. Mas, enfim, então a gente apreciou aquela lei no primeiro momento, né, e eu entendia os mecanismos que seriam utilizados naquele momento, na minha opinião, naquele momento, seria, sim, o mais adequado para a cidade. Mas a gente teve um outro entendimento, na verdade, eu acho que aconteceu foi assim, a tal da politicagem, das pessoas, tipo assim, pegarem, às vezes, um recorte da situação e querer pôr aquela situação para as pessoas demais, porque, assim, muita gente... Quantas pessoas assistem a reunião da Câmara de Mariana hoje? Todas. Pouquíssimas. Dá uma olhada no YouTube da Câmara e vê o número de acessos. Já teve curiosidade? Não chega no inclusive, as prestações de conta, né? A prestação de contas, a última prestação de contas, estava presente eu, dois secretários e um vereador. Assim, porque aquilo é transparência, né? Mas desculpa a gente interromper. Sim, mas é isso. Então, assim, e aí às vezes as pessoas veem só o recorte da realidade. Ela vai lá e pega um recorte e às vezes usa aquele recorte para manipular as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando a pessoa, né, se você se dispõe a levar uma informação, eu acho que você tem que levar ela de forma imparcial, né, para todas as pessoas entenderem e levar como um todo. Eu até brinco quando eu vou fazer falas polêmicas na Câmara, eu falo assim, ó, se alguém for reproduzir, reproduz integralmente, sem cortes, porque às vezes uma frase que você fala ali, tirada de contexto, ela pode mudar todo sentido. E eu acho que foi isso que aconteceu no projeto. As mulheres começaram a entender
que seria uma situação que não era aquela, ninguém ia ficar desprotegido, ninguém ia ser mandado embora. Agora, que o programa ele precisa de melhorias contínuas, isso ele precisa. Para mim é ponto pacífico. Não existe uma política pública perfeita. Ela pode mudar e deve mudar a cada entendimento. E no entendimento das pessoas, principalmente das mulheres, que eram as pessoas mais interessadas, porque eu posso falar bem ou mal, mas eu não sou do programa. Eu sou um vereador, meu cargo não é no Mariana Delas. As mulheres do Mariana Delas, na minha opinião, entenderam de uma forma equivocada o que seria, e a gente foi lá na Câmara e fez essa mudança na lei, voltou ao que era. Porque só, se a pessoa que é a mais interessada na lei não está satisfeita, eu que sou parlamentar, eu entendo que a gente tem que atender a população, entender a pessoa que é beneficiada. Então, assim, ninguém para falar melhor do Mariana Delas do que a mulher que está no Mariana Delas. Me desculpa a insistência, mas assim, só para clarear a coisa, né? É porque qual era a principal justificativa? A principal justificativa era nós temos problemas com arrecadação, uma das justificativas. Segundo, nós precisamos ampliar o alcance do programa, certo? Então, a não aspas concentração permitiria que o recurso que saísse daqui viesse para cá, né? Sim. Bom, o que mudou em tão pouco tempo? Não foi a arrecadação, porque ela acabou sendo recuperada fundamentalmente, até onde eu entendo, e você pode me corrigir se eu estiver errado, inclusive através de recursos carimbados que vieram esse ano passado, desculpa. Né? Então chegou ali próximo, até ultrapassou a previsão inicial, mas não dentro de cada carimbo. Né? Porque é diferente, né? Isso, exatamente. E aí é o que eu te falei dos recortes. Quando a pessoa vira lá e fala assim, o orçamento é X. Mas espera, por que é X? Pois mas é o seguinte, só para fazer um parênteses aqui, é o seguinte, é uma questão de vidraça e pedra. Sim. Quando eu sou pedra, eu faço o recorte que me interessa. Claro. Quando eu sou vitrine, eu reclamo do recorte que fizeram para mim. Exatamente. Ou seja, é mais ou menos por aí. O que é importante? Não fazer recorte. Não fazer recorte, ou pelo menos fazer um recorte imparcial. Exatamente. Mas então é o seguinte, se a arrecadação, pelo menos naquele momento, não demonstrava sinais de recuperação, né, o programa não foi expandido depois, quando a arrecadação melhorou. Como é que ficou a situação do Mariana Delas, até onde você pode afirmar em termos de acompanhamento ou de informação que chegou até você? Então, expandido, eu acredito que ele não tinha essa possibilidade de ser à época por causa da limitação de recursos. Mariana estava meio que no teto porque o Bolsa Família ele tem um número máximo de pessoas, de famílias que ele pode atender de acordo com o município, enfim, né, todos os critérios técnicos. Então, ele não teria como expandir. O programa se manteve. Mas, volto a dizer, para mim o que mudou foi a percepção das mulheres do Mariana Delas. E aí, minha opinião, o vereador ele tem que legislar a favor da população. Então, se quem quer o principal, e o nosso intuito é sempre ajudar, às vezes ou outra, podemos errar e ter maturidade, né, e ter tranquilidade para assumir que errou e voltar e se retratar. Então, se as mudanças que a gente sugeriu, aí elas surtiram um efeito adverso ao que a gente esperava, a gente voltou às mudanças esperando melhorar o programa. Mas se na percepção de quem era o usuário ele não melhorou, então eu tenho que atender a quem? Ao meu interesse ou ao interesse de quem é beneficiado? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nesse lado. Eu não vou ser arrogante e prepotente de achar que eu sou o dono da razão, que eu sei tudo, muito pelo contrário, sei pouquinho, né? Mas procuro estudar sempre. Mas a percepção, quem é o beneficiado são as mulheres. Na percepção delas, a gente entendeu que aquela mudança para elas foi ruim. E aí, na minha opinião, a gente tem que trabalhar para o povo. Então, se essas pessoas entenderam que não foi positiva a mudança, a gente foi lá, voltou atrás e sem problema nenhum, não tem problema nenhum com isso, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que aprender com os erros e se errar, como eu falei no início da minha frase, nenhuma lei é imutável. Então, se hoje tem uma lei, Mariana, pode ser uma lei minha, da minha autoria. Se eu propuser uma lei
e eu percebi que aquela lei ser sancionada e começar a ser utilizada, ela surtiu um efeito adverso do que eu esperava, ou se a população entender que aquela lei não foi positiva, ao invés de ajudar, ela atrapalhou, não tem problema nenhum em rever meu posicionamento. Eu acho que isso é do ser humano. A gente tem que ter essa maturidade, né, e essa tranquilidade de saber que podemos errar, e quando errarmos temos que nos retratar e fazer o possível para corrigir e não errar novamente. Eu acho que é o mais importante. Mudando um pouco o rumo da nossa conversa e agora, inclusive, fazendo um recorte em função do que você falou aí, de uma lei, eventual lei sul e tal, não sei o quê. Além do esporte, quais são as suas principais bandeiras para os próximos 3 anos? Luiz, eu até brinquei com a minha equipe, porque eu falei assim, eu fiz um formulário de avaliação no final do ano passado, né, do meu mandato. Acho que a gente precisa sempre estar, né, se autoavaliando, né, entendendo onde a gente acertou, onde errou, e entendendo a percepção das pessoas, que é o que eu acabei de falar. Então, às vezes, eu posso, na minha cabeça, estar fazendo um ótimo trabalho, mas eu não legislo para mim. Eu legislo para o povo marianense. Até porque o espelho pode te enganar legal. Exatamente. Né? E a bolha é um negócio perigoso, né? Tal do puxa-saco, você é maravilhoso, você não erra, perfeito. O Nordeste eles chamam de babão. O tal do babão é complicado. Então, assim, eu até falei com a minha equipe, Ítalo é do esporte? É do esporte. Mas ele não é só do esporte. E não pode ser um vereador, eu acho que ele não pode ter só uma bandeira. Obviamente, sou do esporte, tenho muita afinidade, estou em vários projetos, e isso aí é inegável, eu tenho muito orgulho disso, inclusive. Mas a gente não pode se limitar a isso. Ano passado, por exemplo, eu propus uma lei que está em vigor, que ela dá flexibilidade e prioridade às famílias atípicas de Mariana. Então, é o seguinte, você tem um filho que é autista, e aí você marcou uma consulta para você, um ortopedista. Não, estou com o joelho meio ruim, vou no ortopedista. Chegou no dia da consulta, faltando 20 minutos para a consulta, seu filho desregulou. Teve uma crise. Antes dessa lei, você perderia essa consulta e voltaria para o final da fila. E ficaria lá mais um tempo aguardando. Com essa lei agora, você tem prioridade e você tem flexibilidade de ligar, avisar, obviamente, né? Aconteceu uma situação aqui, meu filho desregulou, e aí você tem prioridade para fazer a remarcação dessa consulta. Porque eu não acho justo, por uma situação atípica. Ele não vai abandonar o filho para poder cuidar do joelho, né? Óbvio. Não faz Nunca, essa escolha. E assim, é uma situação atípica para uma família atípica. Então a gente tem que ter uma solução atípica. Né? Tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Não é isso? Então, essa foi uma lei muito importante, que já está em vigor na cidade de Mariana. Para os próximos anos, o tema da inclusão é uma coisa que é uma pauta central minha, que minha esposa trabalha na educação especial no Superintendência em Ouro Preto. Então, assim, eu aprendo dentro de casa, né? Não tem ponto de correr, não. E aprendo mesmo, porque ela traz um monte de coisa para mim, me fala, e eu vou escutando e aprendendo. Então, a gente tem essa pauta da inclusão muito presente aqui em Mariana. Eu acredito que a gente precisa avançar muito. E a gente tem algumas pautas polêmicas também, que são principalmente sobre mobilidade e a sobrecarga nos serviços públicos causada por uma mineração, empresas que vêm para a nossa cidade, que fazem a nossa bolha imobiliária explodir, que enchem as nossas creches, que enchem as nossas UBS, as nossas UPAs, e que mal pagam imposto. Então, assim, essa é uma pauta bem polêmica. Inclusive, agora no próximo dia 10, nós teremos uma reunião na Câmara, uma audiência, em que todas as grandes empresas foram convidadas, e eu vou convidar, obviamente, todos os cidadãos marianenses. Mas acho que essa questão da mobilidade, a inclusão, mobilidade, para mim, é uma questão central. E tem outras duas questões também que eu considero que são centrais, que é moradia e água. E, obviamente, problemas de décadas não são resolvidos em meses. Então, assim, por exemplo, hoje, Mariana está avançando muito na questão da água, por exemplo, no meu bairro, no Rosário. Ítalo, resolveu 100%? Não resolveu 100%. Melhorou muito? Melhorou muito. E eu falo isso porque eu cheguei a ficar 11 meses dependendo única e exclusivamente de caminhão-pipa. Eu dependi. Então, não era assim que eu fiquei, sabe? Não era eu. Na campanha, inclusive, cheguei em casa um dia cansado de um comício, 11h30 da noite, na hora que eu bati a mão no chuveiro, não tinha uma gota d'água para tomar banho. Então, assim, essa é uma questão central na cidade. E que está ligada a uma outra questão central, que é a moradia. Por quê? Porque quando você constrói moradias irregulares, quando você tem invasões, etc., elas vêm com infraestrutura de saneamento básico? Não vem. E aonde que sobrecarrega? Na rua próxima minha, lá, o Cajazeira, meus vizinhos lá, fez um problema antigo de água que melhorou, assim, 90%, 95% lá na rua Cajazeira também.
O SAI fez uma abertura de uns menos de 100 metros, lá tinham 8 ligações clandestinas em 100 metros. E aí eu te falo, como que essa rede, que é projetada para atender 100 casas, vai atender 1.000? Não vai atender, vai faltar. Então, ter uma moradia na nossa cidade, ter programas de moradia, programas habitacionais, né, Minha Casa Minha Vida, a gente ter cobrar das empresas, por exemplo, as mineradoras já fizeram loteamentos em Mariana. A casa que eu moro hoje no bairro Fonte da Saudade era o loteamento da Samitre. A Vila Maquinera, Vila da Vale. Né? Então, assim, a Vila Maquinera não, o Jardim Sem Confidência era a Vila da Vale. E a Vila Maquinera também foi da empresa Vale. Então, assim, 3 grandes bairros que as mineradoras foram lá, urbanizaram, fizeram parcelamento, venderam para os seus funcionários a um preço que eles poderiam pagar e que ajudou muito. Quantos anos que não acontece isso na nossa cidade? Quanto tempo que essas empresas não têm uma atitude como essa? Por exemplo, os prédios da Vale, os prédios ali, os famosos prédios da Vale, quantas moradias são feitas ali? E se a empresa quiser fazer para o trabalhador dela, não tem problema não. Se ela fizer para ele, já está bom, porque ele vai ajudar a resolver o problema da cidade. Aliviar a pressão. Então, assim, eu vejo que são, assim, inclusão é um grande desafio, né, porque os números de diagnóstico sobem a cada dia. A parte de moradia é um grande desafio. Mariana hoje vive de invasões, né, invasão para tudo quanto é lado, gente ganhando dinheiro com isso, gente vendendo lote dentro da invasão, vendendo o que não é dele, né, porque eu sempre falo, eu falo assim, eu entendo o pai que invade um lote para não dormir com seu filho debaixo da ponte. Eu entendo a situação dele. Né? Porque é complicado. Você vai deixar sua família sem ter onde morar, você vai pagar um aluguel de R$2.000 ganhando 1.500, 1.600. Mas o cara que vende é complicado, né? Ele pega uma coisa do outro, vende pro outro. E aquilo cria um ciclo vicioso muito ruim para a cidade, porque aí não tem água, aí não tem asfalto, aí não tem luz, aí o pessoal reclama que falta luz, reclama que falta água. Mas não foi planejado, e quando não é planejado, o que começa errado, meu amigo, dificilmente termina certo. Deixa eu pegar 2 pontos bem rapidamente com você, dessa sua fala, porque você mencionou 2 pontos que são, assim, que a gente vem acompanhando aqui na Agência Primaz. Né? Você falou em mobilidade, você falou na questão da água, que eu vou ampliar para saneamento. Saneamento. Então é o seguinte, mobilidade. Uma das promessas de campanha do Juliano é a alça rodoviária. Dos projetos mais importantes, na minha opinião, dos últimos anos, é a questão da coleta e do tratamento de esgoto. Bom, então, no caso da mobilidade, o que foi feito em 2025 e o que você imagina que esteja em preparação e em desenvolvimento para que essa alça aconteça? Na área do saneamento, eu acompanhei a Agência Primaz, melhor dizendo, acompanhou durante um certo tempo o início e uma boa, um certo avanço, uma certa quantidade de obra relativa à coleta, né, do esgotamento sanitário. De repente, a obra parou. De repente, a empresa saiu da obra. E, de repente, ninguém falou mais nada em 2025, ninguém mais falou daquele negócio. Aí você olha, a LOA tem lá a previsão de arrecadação de mais 25 milhões de recursos oriundos da extinta Fundação Renova, né, para dar continuidade à obra. Só que ainda tem muito dinheiro pendurado lá numa conta, rendendo, etc. e tal. Né? O que você pode dizer para a população de Mariana com relação a essas 2 obras, ou essas 2 frentes, né, que são, assim, vitais, inclusive, como você mesmo disse, para Mariana? São vitais. Vamos lá. Primeira questão da alça viária. É uma obra muito cara, não é uma obra barata, é uma obra muito, muito cara. E eu vejo que, assim, esse 2025, nessa questão da mobilidade, a gente apagou incêndio. Apagou o incêndio que estava ali. E acredito que essa obra, ela precisa, sim, de ter recursos, de priorização dos recursos. E aí a gente torce, por exemplo, que essa ação inglesa ela tenha sucesso, porque a gente vai ter um volume alto financeiro chegando na cidade, e que se ela não chegue por agora, que a gente tenha a sensibilidade de ter ajuda de parcerias privadas. Porque eu te falo hoje, dá uma volta aqui em Mariana hoje, no centro de Mariana, e eu não tenho um dado, mas uma percepção. Quantos carros de mineração você vê no centro de Mariana hoje? Uma boa parte, né? O que as empresas têm feito para melhorar isso?
tira todos os carros de mineração de dentro de Mariana. Você acha que é melhor? Mineração e suas contratadas. Mineração. Não da mineradora em si. Mas se a contratada está ali, ela está ali por causa da empresa. Exato. Né? Não tem função de existir se não for prestar o serviço. Ela é uma terceirizada. Né? Tira todos os carros hoje envolvidos na mineração de dentro de Mariana. Será que o nosso trânsito é melhor? Muito. Te garanto que muito. Você vai no meu bairro, meu amigo, você passa o carro de mineração estacionado, e ainda tem uma outra questão que nós vamos levantar, que é para a nossa saúde, porque traz o minério, para o carro ali de noite, chove, o minério escorre do carro, fica no chão. O sol chega no outro dia, levanta a poeira e joga o minério da sua casa. Isso acontece em bairros, eu tenho muitas e muitas reclamações, principalmente em bairros residenciais, que é onde o pessoal dorme, que é onde o carro fica. E assim, você vê, por exemplo, eu moro no Alto do Rosário. Se for na área da minha casa lá, cara, você passa o dedo assim no toldo lá, é minério puro. Sabe? De onde está vindo isso? Então, assim, acredito que sim, é uma obra fundamental na cidade, mas eu acredito que nós podemos ter outras ações dentro disso também para minimizar essa questão. E essa alça viária, na minha opinião, seria uma ótima saída. Eu concordo. E, assim, se chegar o projeto na Câmara, já tem meu voto favorável. Então, acho que sim, é uma obra necessária, mas que em 2025, infelizmente, a gente pagou muito incêndio, porque é uma obra que demanda muito recurso. E também você não pode ser irresponsável de iniciar uma obra sem ter o recurso para concluí-la. Porque pior do que não fazer a obra é começar e deixá-la no meio. Né? A questão do esgotamento sanitário. Teve um erro crasso de projeto, por isso a obra parou. Então, parece, né, o que foi nos passado pela Secretaria de Obras, que teve um erro muito grande no projeto. E que se seguisse aquele projeto, ia estar com os burros na água. Não ia conseguir fazer, não estava bem dimensionado, locações erradas. Como eu disse, eu não sou expert em engenharia, não. Mas a notícia que a gente tem é isso, que teve um erro muito grande de projeto e que se continuasse do jeito que estava com a empresa que estava, não ia resolver a questão. E aí, na minha opinião, é uma decisão acertada. Você seguir um projeto que está errado, sabendo que ele está errado, é complicado, né? Você já sabe que vai dar errado. É jogar dinheiro no lixo. Jogar dinheiro no lixo. Então, para mim, uma decisão acertada. Se está errado, identificou o erro, parou. Vamos recalcular a rota. E eu acho que esse recálculo de rota está sendo feito e que a gente tem, eu não estava na Câmara Principal à época, então não posso falar, porque confesso que não tenho profundidade no tema para falar da época, mas agora, quando começar, a gente vai fiscalizar. Então, precisamos fiscalizar para que o problema seja resolvido de fato e que a obra ela atinja o seu objetivo. Porque também não adianta, conseguir 50 milhões, se fez um erro de projeto, gastou 30 errado, você não conseguiu 50, você só tem 20 agora. Será que vai dar para aproveitar alguma coisa? E acho que assim, a gente precisa cobrar uma coisa que a gente vê erros de projetos que acontecem, e a gente precisa cobrar mais isso, sabe? Quando acontecer um erro, a empresa tem que ser responsabilizada. Vamos atrás. Porque, o que aconteceu? Não pode, é dinheiro público, a gente tem que ter responsabilidade com esse dinheiro. A gente não pode simplesmente achar que ele apareceu aqui e não é meu, então deixa pra lá, né? Azar, se gastar, gastou. Então acho que é isso. A gente ter essas medidas e que, se Deus quiser, a médio prazo a gente vai conseguir resolver. Ítalo, voltando para a política em si, né? Quais são, na sua opinião, as perspectivas para a eleição desse ano? Como é que o PSB está se posicionando em termos de apoio, de busca de representantes, tanto na esfera estadual quanto federal, de pessoas que possam efetivamente ajudar o desenvolvimento, as carências, ajudar a suprir as carências da cidade? Emendando, Duarte Júnior vai para o PSB? Bom, essa pergunta eu não sei responder, mas seria muito bem-vindo. Bom, Luiz, eu sinceramente, hoje, assim, a gente vê algumas cenas, né? Principalmente, por exemplo, a gente viu aquela cena no Congresso ontem de parlamentares agredindo. Eu não sou um cara da polarização, tá? Eu não sou nem extrema... É bom que não seja, né? Porque senão faz o estrago do cão, né? Pô. Se tiver abrir, bicho, mas eu sou da paz, eu sou tranquilo. Eu falo que o problema é os baixinhos brigão, os grandão geralmente são tudo tranquilos. Mas assim, eu não sou um cara polarizado, então eu não defendo arduamente, cegamente nem o lado A, nem defendo cegamente o lado B. Acho que todo mundo pode contribuir. E acho que a gente tem que ter, e assim, não é falar, é isentão, centrão. É porque, sinceramente, eu não estou satisfeito com o que a gente tem. Eu acho que a gente pode ter outras possibilidades. Então, assim, por exemplo, dentro do PSB eu tenho um político que eu admiro muito, que é o João Campos, que é o prefeito de Recife. Tem feito um ótimo trabalho, né? Será candidato provavelmente a governador lá. É um cara que eu tirei muitas ideias que acontecem em Recife. Por exemplo, o Conecta Mariana hoje
foi uma coisa que eu falei na minha campanha, do Conecta Mariana. Fiz um vídeo na época, tal, falando exatamente disso, né, que o buraco na rua não tem que o vereador ir lá, fazer uma indicação, né, que às vezes, como na palma da mão, você pega o telefone, como é feito em Recife já, tira uma foto, o georreferenciamento ele já pega onde que você está, e já manda para a prefeitura, você acompanha aquela demanda pelo aplicativo, então assim, é usar a tecnologia ao nosso favor. O João Campos faz muito bem isso, ele usa muito bem a tecnologia lá na prefeitura de Recife, e é uma pessoa que eu admiro muito nessa trajetória. Eu, sinceramente, eu tenho muito medo de, por não ser polarizado, de apoiar cegamente um partido A ou um partido B. Então eu prefiro acreditar nas pessoas, seja ela do partido A ou seja ela do partido B. Então se eu tenho um candidato, né, eu provavelmente vou apoiar 2 candidatos para partidos diferentes. Mas eu acredito muito nas pessoas que estão lá, no que ele fez pelas causas que eu acredito, no carinho que ele vai ter com a nossa cidade, nos apoios que ele vai trazer para a nossa cidade. Eu acredito muito mais nisso. Ainda vai ser revelado ou pode ser falado aqui? Posso, sem problema nenhum. Apoiarei, né, confirmando a candidatura do Cristiano Silveira, né, que é lá de Belo Horizonte, um cara que já está ajudando a nossa cidade, trouxe um recurso importante lá para a Escola Dom Silvério já. É um cara que tem muitas pautas alinhadas comigo, como, por exemplo, o esporte. Ele é o criador do ICMS esportivo estadual, né, de leis de inclusão, então ele é pai de uma criança autista, trabalha muito pela inclusão, então a gente tem muitas pautas em comum, então eu pretendo caminhar com o Cristiano. E o Duarte Júnior para deputado federal, porque também nessa esfera eu acredito que é muito importante a gente ter alguém aqui da região também para nos representar. Porque ele vai fazer pela região. Cara, o cara daqui, pode ter certeza, hoje, no cenário que a gente tem de tantas emendas, né, de tanta verba para chegar que vem dos deputados, eu acho que é muito importante a gente ter uma pessoa aqui da região e que tenha compromisso com a região. Porque, infelizmente, esperar, né, até hoje, por exemplo, dos deputados federais que nós temos de brigar pela nossa região, infelizmente, eu não tenho visto muita coisa. Qual o deputado federal que apoia muito a cidade de Mariana? Eu não tenho visto, eu não tenho conhecimento. E assim, não tem problema, igual você não tem problema em revelar minhas posições não, porque todo mundo que conversa comigo sabe disso, sabe das minhas preferências. Obviamente que não estou endeusando ninguém, todo mundo tem acertos e erros, mas eu vou caminhar com as pessoas que eu acredito e hoje, nesses 2 cenários, são as 2 pessoas que eu acredito. E 2028 parece longe, mas está ali na esquina. Está ali, ó, já virou já. E tudo que acontecer em 2026 acaba refletindo lá. Hoje nós temos um cenário, eu vou te falar da nossa percepção, ou da minha percepção, em que o cenário político local ele está ali muito centrado na figura de Juliano Duarte. Né? Eu acho pouco provável que aconteça uma mudança drástica no apoio dele dentro da Câmara e uma possibilidade real de enfrentamento por parte da oposição. Né? Tudo leva a crer que Juliano pode ter um caminho menos árduo, digamos assim. O que eu queria saber primeiro, se você concorda com essa minha observação, e segundo, o que pode ser feito, o que você imagina que deveria eventualmente ser feito, tanto para fomentar e fortalecer a criação, o aparecimento de novas lideranças e pluralidade de ideias, inclusive dentro da questão da representatividade feminina, que na nossa Câmara hoje é zero. Bom, que ele vai ter um caminho menos árduo, eu não sei se vai ter não, porque ele tem muito problema para resolver. Talvez politicamente sim, mas a cidade está cheia de problemas para ser resolvido. Como eu disse, nessa questão da estabilidade, problemas que se arrastam há muitos anos, e que uma hora alguém tem que resolver, e ele está pegando para resolver. A questão da representatividade, eu inclusive tenho algumas amigas que foram candidatas, pessoas que eu estou até trabalhando para fortalecer essas pessoas no seu trabalho, enquanto base, e entendo sim que as mulheres precisam e devem estar à frente, se preparar e estar à frente da política. Mas assim, é muito complicado para um homem candidato, por exemplo, eu não vou fazer campanha para uma outra mulher sendo candidato, não vou ser hipócrita de falar isso. Mentira, o cara que chegar aqui e falar isso, tá zombando da nossa inteligência. Mas você pode ter certeza, uma coisa que eu falei até no lançamento do diretório, eu acho, eu falei, os partidos, os presidentes dos partidos e as suas mesas diretoras, eles têm uma responsabilidade de trabalhar e tentar fazer o máximo para fortalecer essa presença feminina. E acredito que dar conhecimento
Então, assim, não só as mulheres, tá? Homem, todos precisam, acho, de O conhecimento. PSB local tem feito isso ou está planejando fazer isso? Cara, eu acredito que tem que ser feito. Se não está sendo feito, tem que ser feito. Né? A gente teve candidatos mulheres com votações muito expressivas, por exemplo. Não vai falar o nome da moça lá do salão, que foi do nosso partido, ela teve 400 votos. Alguma coisa assim. Então, assim, a gente teve já candidatas com representatividade e que tiveram ali, não tiveram muito distante, não. Tinha mulheres com uma votação expressiva também. Não sei o que faltou, sinceramente, não trabalhei dentro da campanha delas, não sei o que poderia ter sido feito para melhorar, mas acho que sim, a gente tem que dar espaço e principalmente dar oportunidade. Não ser um negócio vou te colocar aqui só para você compor a chapa. Não, você tem que dar oportunidade, dar igualdade de condições, e isso acho que tem que ser feito, sim, por todos os partidos, para que todas as mulheres que desejem ser candidatas, ela tenha uma chance real de ser candidata. E que essas mulheres, obviamente, também se preparem para isso, para que elas também não se sujeitem a isso. Né? Então, se ela trabalhar, ela tem intenção de ser candidata, que ela trabalhe para aquela candidatura ser viável, né? Fortalecer os seus laços. E a gente sabe que a maioria do eleitorado é feminino. Então, assim, as próprias mulheres, às vezes, não votam nas mulheres. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado dentro da candidatura das mulheres, né? De ter o voto do maior eleitorado. Se a maioria são mulheres e elas não votam em mulheres, a gente tem que entender o que está acontecendo aí. Por que não está votando? Não está tendo oportunidade, não está vendo uma possibilidade real daquela pessoa vencer, isso é complicado, né? A gente sabe que ninguém gosta de votar em quem vai perder. Né? O tal do perder meu voto. Vou jogar meu voto fora. Entendeu? Então, trabalhar para que essas candidaturas sejam viáveis. E eu vejo que, Mariana, nós temos bons nomes. Nós temos ótimas candidatas que foram candidatas no último pleito e que podem, com certeza, estar presentes novamente em 2028 e serem eleitas. Então, nós, homens, temos que dar oportunidade às mulheres para que elas possam falar e ser candidatas não só para compor chapa, mas para que elas tenham chance real de vitória. Ítalo, nós estamos chegando aqui ao tempo mais ou menos combinado para a nossa conversa. Está sendo muito produtiva. E antes de terminar, eu gostaria de colocar as câmeras e os microfones da Agência Primares à sua disposição para suas considerações finais e eventual mensagem à população de Mariana. Tá joia. A câmera ali está ali, né? Luiz, eu quero te agradecer toda a Agência Primares pela oportunidade da entrevista. Acho que é muito importante a gente falar de política, né? Porque a gente fala pouco de política. E a gente tem essa necessidade de debater temas com profundidade. Não ser só a crítica por criticar, não é achincalhar, não é humilhar, não é ofender. É debater política como um todo. Então, se eu tenho um recado para a população marianense se envolvam na política, participem da política, assistam às reuniões da Câmara, participem das audiências públicas, porque a gente faz uma audiência pública num tema que é central na cidade, não vai 20 pessoas, não vai 30 pessoas. Então, a população precisa entender o poder que ela tem e participar. Então, participem conosco, nosso gabinete está à disposição. Quero aqui mandar um abraço para toda a minha equipe que está lá, todos os dias lá, de portas abertas para receber você, marianense, e contar com o nosso apoio para todas as causas que são importantes no município. E a gente aprender a cobrar os políticos. O político tem que ser cobrado, mas cobrado dentro dos seus poderes, dentro do que ele deve e pode fazer. Então, essa é a minha mensagem, um grande abraço. Tenho que só agradecer a todas as mensagens de carinho, de apoio que eu sempre recebo e agradecer também as mensagens de cobrança, porque todas são importantes. As de cobrança às vezes são mais importantes, tá? Porque a gente não deixa a gente ficar parado, não deixa a gente ficar estagnado e ficar numa zona de conforto. Então, que essas críticas nos tirem da zona de conforto e façam a gente trabalhar cada dia mais pela nossa cidade. Ok, então eu reforço as minhas palavras iniciais, agradecendo a sua presença aqui, sua disponibilidade, essa conversa franca, para que você possa mostrar não só aquilo que você vem fazendo, não é esse o principal objetivo, mas sim ouvir as diferentes opiniões. Né? Nós fizemos recentemente uma entrevista com o vereador Pedro Souza, com você agora, e planejamos levar isso aos outros 13 vereadores, começando principalmente pelos de primeira viagem. Então nós temos lá o Valmir, o Samuel, né? Tem o Bosco que entrou agora, mas já esteve lá, e outros com mais experiência que também vão ser ouvidos. Né? Então, mais uma vez, agradeço, sucesso para você. Obrigado. Lá na Câmara, que você continue e possa aprofundar a sua luta e a sua defesa pelos interesses dos marianenses, aos quais eu me dirijo agora, especialmente aqueles que nos acompanham a Agência Primares.
estejam sempre conosco, é o nosso desejo. Nós estamos com a entrevista Primaz sendo colocada, né, tanto no YouTube quanto no Spotify, apenas em áudio no caso do Spotify, mas semanalmente, né, e pedimos que vocês nos apoiem visitando as nossas redes sociais e o nosso site, que não se resume só na entrevista Primaz, mas um acompanhamento diário e aprofundado e diferenciado, que é o que nós nos propusemos a fazer, dos acontecimentos, né, de Mariana e da região dos Inconfidentes. Então é isso, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Valeu.